Lucas capítulo 18, verso 9 até o verso 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O ator religioso e o quebrantado. Se você fosse perguntado o que Deus requer de você, qual seria a sua resposta? Talvez diria que o desejo dele é que leia mais a Bíblia, ore mais, evangelize, se dedique com mais intensidade à igreja e às suas atividades. Seja mais generoso na igreja e com o próximo. Todas estas e outras exigências estão realmente na Escritura e fazem parte de um caminhar com o Senhor. Todavia, podem ser máscaras religiosas que escondem a feiura do nosso ser. Como assim? Podemos usar máscaras religiosas por meio de atividades da igreja, da leitura da Bíblia, da oração. Jesus falou sobre isto através da parábola do fariseu e do publicano. Ele contou uma parábola sobre aqueles que confiavam em si mesmos e se julgavam justos, desprezando os outros. Nesta parábola fica clara a intenção de Cristo em mostrar que o dízimo, o jejum, as práticas externas de justiça não podem, na verdade, mascarar um falso adorador, um hipócrita. O que é hipocrisia ou hipócrita? É a atuação religiosa como um ator de teatro ou cinema que representa um personagem. Aquele fariseu era um ator religioso que se vangloriava de suas ações aparentemente justas. Se considerava superior aos outros e vangloriava-se das suas atividades, como jejum, como dízimo, como aparente práticas que ele achava que Deus se agradava simplesmente por realizá-las. É preciso dizer que o publicano era de fato um pecador, um homem que vivia da exploração de seus patrícios a serviço de Roma. Contudo, ele foi para o templo orar com o coração quebrantado, assim como Davi diz que Deus aceita como sacrifício um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, como está no Salmo 51, 17. Sendo assim, o que nós vemos aqui é esse publicano de fato arrependido e quebrantado diante do Senhor, batendo no peito, na fonte do seu pecado, que é o seu coração, como está no verso 13 do capítulo 18 de Lucas. E ele diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O Senhor Jesus diz que ele, com esta oração tão curta, mas tão sincera, desceu perdoado, e não aquele fariseu, com aquela oração tão egoísta, tão cheia de vaidade, tão cheia de hipocrisia. Andar com Deus não produz arrogância espiritual, mas humildade e gratidão. O perdoado sabe que sua dívida era imperdoável e que ela foi paga na cruz, cravada de uma vez por todas através de Cristo Jesus, que encarnou, morreu em nosso lugar e nos justificou por meio da sua morte, pelo pagamento que fez de uma vez por todas ao Pai. O crente verdadeiro sabe que o castigo que era para ele foi colocado sobre Cristo e trouxe a paz ao seu coração e a reconciliação com o Pai. Por isso, o justo, ele sabe da profundidade desse tão grande amor
e não há motivo algum para que ele possa se vangloriar das suas ações religiosas. Ele reconhece que as suas ações religiosas devem servir como um instrumento de glória ao nome do Senhor e não para se destacar diante das pessoas, não para se considerar melhor do que as pessoas. Quantos e quantos no meio da igreja se vangloriam das suas atividades, dos seus cargos, do seu conhecimento teológico, dos seus dons, da maneira como canta, como toca, da maneira como ora, da fama de piedoso ou piedosa que tem na igreja, mas na realidade os seus corações estão longe do Senhor, estão distante do Senhor como daquele fariseu. E há outros na igreja que passam despercebidos por muitos, por não terem o mesmo destaque, por não exercer os mesmos cargos, por não ter um destaque financeiro na igreja, mas são homens e mulheres realmente piedosos e quebrantados diante do Senhor, que assim como publicanos se humilharam perante Deus, reconhecendo os seus pecados. Nós precisamos, sim, exercer os nossos dons, exercer as funções que Deus nos dá na igreja e fora da igreja, mas não podemos pensar que o fato de exercer esses dons nos tornam crentes. Judas era apóstolo e Judas estava entre os 70 que expulsaram demônios e fizeram maravilhas, e Judas não era crente. Lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, Jesus fala de pastores que expulsavam demônios, que profetizavam, que falavam em outras línguas, e ele dirá, quando voltar, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso quer nos dizer que o verdadeiro cidadão do reino dos céus é aquele que aplica a palavra no seu coração, se quebranta diante do Senhor e sabe que só anda com o Senhor, porque o Senhor anda com ele, pela graça através de Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é a revelação de amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça, traz vida perenal. O Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje estou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é a revelação de amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo
salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é a revelação de amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é a revelação de amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai.